Eu quero falar sobre 3 características do amor de Deus reveladas em Jesus. Hoje é Natal. Eu estava com a missionária Daniela na minha casa essa noite. Nós ficamos juntos celebrando Natal. Chamei o Antônio, mas ele não pôde ir. Vai ter alguns irmãos que assim, a família não está por aí, estão sozinhos, né? Vou chamar para minha casa. E aí a gente ficou só até 6 horas da manhã conversando, né? A Dani quase não fala, eu também não. Então a gente bateu um papo curtinho até 6 horas da manhã. Aí deitei 6 horas, eu faleci, né, irmão? Ressuscitei meio-dia. Tão cansado que a gente estava, né? Mas foi gostoso, foi muito produtivo. E Deus nos abençoou. E a Dani falava uma coisa interessante. A Bíblia não manda celebrar o nascimento de Jesus. Ela manda celebrar a morte e a ressurreição. Mas é interessante pensar que a morte e a ressurreição só aconteceram porque Jesus nasceu, né? E a nossa sociedade estabeleceu 25 de dezembro, uma data bem pagã mesmo, a verdade é essa, mas para que nós celebrássemos o nascimento de Jesus. Não tem nada a ver com o dia que Jesus nasceu, nada. Porque quando a gente vê o texto dos Evangelhos, fala que os pastores estavam no campo apacentando as ovelhas. Irmão, dezembro em Israel é um inverno de matar, está levando naquele trem, não dá para ficar no campo apacentando as ovelhas. É 5, 10 graus negativos, então não dá para ficar no campo apacentando as ovelhas. Jesus nasceu na primavera, então provavelmente entre março e abril. Porque na primavera isso é comum, né? Que os pastores fiquem no campo apacentando, porque faz muito calor, então eles ficam ao ar livre, muito melhor, né? Muito mais agradável, a brisa e tal. E é uma coisa interessante. Mas a nossa sociedade, que pegou essa data do paganismo, lá de Nimrod, Tammuz, a gente pode falar isso depois, mais tarde, numa outra oportunidade, mas esse lasco do Nimrod e o Tammuz, que ninguém sabe deles mais, né? E era a data em que os pagãos adoravam a Tammuz, que era filho de Nimrod, apenas isso. E os pagãos adoravam a Tammuz. E a igreja pegou a data e cristianizou ela. Aí alguns hoje não celebram o Natal, e dizem, não, é uma data pagã e tal. Não, e menos importa o dia. Seja 25 de dezembro, 2 de novembro, né? Seja o dia que for. O importante é que a gente traga à memória o que este versículo de João 3 nos fala. João 3, versículo 16. Não sei se você já leu esse versículo alguma vez, você conhece, é um versículo difícil de ser lido, né? Mas ele diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Curva a sua cabeça aí, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Este versículo, meu Deus, que já foi lido trilhões e trilhões de vezes em várias partes do mundo, por vários servos do Senhor, e que cada vez que é lido e refletimos nele, aprendemos algo mais. O teu Espírito, ó Deus, nos ensina algo mais, nos consola, nos conforta, nos orienta, nos exorta, conforme o seu desejo. E mais uma vez, meu Pai, nós oramos. E cabe a minha responsabilidade de pregar, de expor a tua palavra. E eu te peço, meu Deus, usa a minha vida, fala, ó Deus, com a tua igreja, segundo a tua eterna e agradável vontade. Em nome de Jesus, amém. Queria dizer esse texto que muita gente sabe, até quem não é cristão conhece. É, não por acaso, o texto mais conhecido, talvez um dos textos mais importantes da Bíblia. Não vou dizer que é o mais importante, porque a Bíblia é toda importante, fundamental para a nossa vida. Mas é talvez o texto mais conhecido da Bíblia. E junto com o Salmo 23, né, talvez os 2 textos que eu mais preguei na minha vida. Eu amo esses 2 textos. Porque João 3 é um negócio extraordinário. O próprio Senhor Jesus está ensinando um homem que era doutor da lei, um advogado, um erudito, um homem que tinha um cargo alto em Israel junto dos importantes líderes religiosos.
mas que não entendia a simplicidade do Evangelho, que era o novo nascimento. E neste versículo, Jesus fala de algo extraordinário, da decisão dele, do Pai e do Espírito Santo, em que a Trindade Santa reunida decide que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, se sacrificaria em favor de todos nós, daria a sua vida por nós. Por quê? Porque a humanidade estava condenada ao inferno desde o Éden, desde o capítulo 3 do Gênesis, quando aquela serpente vai ali, bate um papo com o casal do Éden, conversa com a Eva, o Adão escutando aquele negócio todo, fica quieto, não fala nada, aquele menino, né? E no final das contas a Eva come a frutinha, que a gente não sabe que frutinha que era, e a gente me fala que era maçã. Se é a maçã nós já estamos comendo ela, imagina um trem desse, né? Mas eu imagino que seja uma fruta que nem exista mais, porque o fato é que ela comeu e deu ao seu marido que estava com ela, ele comeu também. E desde então a humanidade está contaminada por um mal congênito, transmitido de pai para filho, que está no nosso DNA, chamado pecado. E o problema é que o pecado tem um salário muito caro, muito alto, e é a morte. Por causa do pecado nós morremos, todos nós morremos. É Deus que fez o homem para o louvor da sua glória, não idealizou a morte. A morte não era a ideia de Deus, mas Deus sabia que o homem estava propenso ao pecado, claramente que ele cairia, que ele seria seduzido. Então Deus já havia providenciado antes da fundação do mundo um sacrifício. E é interessante pensar sobre isso por uma coisa. Hebreus 9, 22, se eu não estou enganado, não faz parte do esboço, mas veio na cabeça agora. Hebreus 9, 22, me parece, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então é preciso, para que o pecado seja aplacado, ou seja, punido, é necessário que alguém morra. Então, na antiga aliança, o casal do Éden, quando pecou, eles fizeram para si roupas de quê? Um de cada vez, gente. Folhas de figueira. Fizeram para si roupinha de folha de figueira. Imagina a roupinha do Adão, aquela folhinha de figueira, né? E eles se tamparam daquele trem e o Senhor foi, pela viração da tarde, como sempre ia se encontrar com o casal, e o Senhor chama Adão. A Dani me perguntou essa até de madrugada. É interessante que até o Gênesis 3, a mulher não tinha nome, ou melhor, ela e o homem tinham o mesmo nome, Adão. Ela só recebe o nome Eva depois da queda. Por quê? Porque antes da queda, aquilo que Deus disse, serão uma só carne, era tão real que o Senhor chamava os dois de Adão. Até porque Adão significa homem, mas não no sentido sexual, mas no sentido de gênero, raça humana, gênero humano. A palavra Adão vem de Adã, do hebraico, e vem de Adama, que é terra vermelha ou terra escura, não é? Provavelmente o Adão tinha uma pele bem escura, porque a palavra Adama significa isso. Isso é possibilidade, hipótese, mas bem, a palavra Adão vem daí. E Adão significa homem no sentido de gênero, raça humana. E o casal era chamado assim. E o Senhor chamou Adão. Ele não estava chamando só o homem, ele estava chamando os dois. Mas eles se esconderam porque havia um pecado. E aí, de repente, eles aparecem meio sem graça, cabeça baixa, né? Mão para trás assim, e falam: Senhor, a gente estava nu e a gente ficou com vergonha de aparecer para o Senhor. O Senhor falou: não que o Senhor seja bêbado, mas por que vocês estão com vergonha de estar nu? Ele mostrou que vocês estavam nus, ou seja, mostrou no sentido de malícia.
né? Eles sabiam, obviamente, mas não havia malícia no seu coração. É ganância. A mulher que o Senhor me deu, essa miserável, né? Me deu aquela frutinha que o Senhor falou para não comer. E aí a mulher falando, não, se não foi a serpente. Um jogando para cima do outro, né? E o Senhor falando, não interessa, todo mundo errou aqui. E ele pune a serpente, que é Satanás, e ele fala, você vai rastejar, porque eu vou pisar na tua cabeça para sempre. Ele pune a mulher e ele pune o homem. A raça humana é punida. E passou então a ser contaminada pelo pecado. O Senhor então mata 2 animais, cobre um casal com o couro, a pele desses animais, faz roupa para eles. Ou seja, 2 bichinhos que não tinha nada a ver com o vacilo daquele casal, né? Morreu. Os 2 bichinhos morreram. Os 2 bichinhos foram sacrificados para que Adão e Eva tivessem os seus corpos cobertos. E desde então começou-se a prática de oferecer sacrifício em favor do pecador. Aí, quando o camarada pecava, na antiga aliança, a coisa era assim: o cabra pecou, ele ia lá, o cabra levava uma cabra, né? E levava um cabritinho, um cordeirinho para o sacerdote, ou se ele fosse rico, ele levava um boi, pecadão, boizão, né? Levava um boi. Se ele fosse pobre, ele podia levar uma pombinha, porque não tinha dinheiro para ter um rebanho e tal, então ele podia levar uma pombinha. E assim era. O Senhor, ele providencia, né, de acordo com as condições deles. E o cara levava o bichinho lá, o pecador. O sacerdote colocava a mão do pecador sobre a cabeça do bichinho. E ó, o bichinho morria, matava o bicho. Aquele ato de colocar a mão sobre a cabeça do bicho significava que o pecado dele estava sendo passado para o bichinho. E o bichinho morria no lugar dele, porque o pecado é punido com a morte. Então alguém tem que morrer. E para que o Senhor acabasse com a raça humana, que a gente peca mesmo, o Senhor estabeleceu o sistema de sacrifício. Então o bichinho morria. Sacrifício, o bichinho era morto sem ter culpa nenhuma por conta do homem que pecou. Só que o autor aos Hebreus 10:4, ele diz que o sangue de touros, de bodes, não pode purificar pecado. Então aquele sacrifício era imperfeito. Por que era imperfeito? Porque só um igual pode pagar. Ela até falava isso ontem na casa dos pais da Gislaine, com o pai dela e com a mãe dela. Só um igual pode pagar pelo outro. Ou seja, se alguém me emprestou R$50, eu oro a Deus para ele esquecer. Mas se ele não esquecer, eu tenho que pagar os R$50 para ele, não é isso? Se eu der 30, eu não estou pagando a dívida. Eu tenho que dar 50 ou mais. E às vezes tem juros, né? Então eu tenho que dar o valor que ele me emprestou. O valor igual ao que eu recebi. Ou seja, para que o homem tivesse o seu pecado plenamente perdoado, somente um igual poderia pagar pela culpa dele, ou seja, um outro homem. Mas como fazer se todos pecaram? Não, eu não poderia morrer pelo Mário, porque eu tenho os meus pecados. Como é que eu vou morrer pelos pecados dele se eu tenho os meus próprios? Eu preciso de alguém que morra pelo meu. E o Edilson não pode morrer pelo meu, porque eu tenho os dele. E assim vai. Nenhum de nós poderia pagar pelo pecado do outro. Mas Deus mostra o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor! O amor de Deus é algo extraordinário. Só tinha uma solução: para que o homem fosse perdoado do seu pecado, era preciso que o outro homem, sem pecado, morresse por ele. Só que não havia homem sem pecado. O único sem pecado é Deus. Então qual era a solução? Deus se tornar homem para morrer no lugar dos homens. Era a única solução. E Deus aceita. O amor de Deus por mim, por você, por toda a humanidade é um negócio tão grande.
se é que eu posso usar essa palavra não comporta tudo que diz, né, o amor de Deus, mas é algo tão extraordinário que ele aceitou esvaziar-se da sua glória e vir a esta terra e nascer e viver a nossa vida, sofrer as nossas dores, passar as nossas necessidades, sentir as nossas tristezas e alegrias e dar a sua vida numa cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje dando glória, aleluia. Gente, não dá para entender. O amor de Deus tem 3 características, pelo menos, que eu coloquei aqui, que são extraordinárias. E as 3 características básicas desse amor que eu coloquei aqui: primeiro, ele é incondicional. Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa, ele deu o seu filho. E esse filho concordou em ser dado. É interessante pensar nisso. Esse filho concordou em ser dado. Ele também se deu. Então o amor de Deus é incondicional, independente das condições. Deus nos amou quando nós ainda o odiávamos. Deus não impôs condições. Não, quando esse povo começar a gostar de mim, eu posso até amá-los. Não, ele nos amou quando nós ainda o odiávamos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 5:10, ele diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Se quando nós éramos inimigos, ele nos reconciliou, quanto mais agora. Nós éramos inimigos de Deus e ele já nos amava. Jeremias 31:3, eu te amei com amor eterno. Você não está falando para Israel, pastor? Você acha que é só para Israel? Que o amor de Deus é só para Israel? Não é. Eu te amei com amor eterno, com benignidade te atraí. O amor de Deus por nós é incondicional. É tão incondicional que o próprio Paulo, escrevendo aqui aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2:7, esvaziou-se a si mesmo. Irmãos, imagina o nascimento do menino Jesus. Vamos primeiro pensar na Maria. A Maria, segundo muitos estudiosos, tinha algo em torno de 16 anos. Ela foi mãe com algo em torno de 16 anos. E ela foi mãe do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Que na época, uma jovem se casava entre os 14 e os 16 anos, nos dias de Jesus. Se ela passasse muito disso, é igual o pessoal do Níger, né, que os missionários falaram aqui no domingo passado. Passou muito disso, ela está ficando velha demais para casar. Na época de Maria era assim, as jovens eram dadas muito novas em casamento, não é? E às vezes para homens que tinham 2, 3 vezes a idade delas. O que leva muitos estudiosos a supor que José era bem mais velho do que ela. E ela achou-se grávida do Espírito Santo. O Senhor manda o anjo Gabriel dizer para Maria que ela era, gente, essa Maria, essa mulher, era uma mulher extraordinária. Porque Deus não ia fazer o filho dele nascer uma qualquer. Ela era uma crente fora do normal. Ela era uma crente fiel ao Senhor. Servia a Deus com sinceridade. Porque ela foi escolhida dentre todas as mulheres do mundo. Ela foi escolhida para ser a mãe do Messias. Ela não é a mãe de Deus, ela é a mãe do homem Jesus. Mas ela é uma mulher especial. Não dá para negar isso. Ela recebeu a missão de educar o Filho de Deus, de amamentar o Filho de Deus, de ensinar o Filho de Deus. E o Senhor fala para ela isso: olha, você vai ter essa missão. E uma menina com 16 anos poderia ter adolescência, é a fase da descoberta, do desafio de o que é que eu vou ser quando crescer, né? Então eu vou fazer o quê? Quando eu terminar meu curso técnico, hoje é assim, né? Eu vou fazer faculdade de quê? Quando eu terminar? Com 16 anos, eles querem fazer ela pensando. E Deus fala para essa menina: você vai ser mãe do meu filho.
E ela, se fosse hoje, ela diz: Senhor, estou dentro. Mas ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, que faça-se em mim a tua vontade. Que maturidade dessa jovem. Ela aceita o desafio, mesmo sabendo que ela ia ser olhada com ar de olho. Ela traiu o noivo dela com outro homem e disse: foi o Espírito Santo. Quanta gente não deve ter falado isso de Maria? Quantas acusações ela não deve ter ouvido? E o José tentou deixá-la secretamente. E o Senhor mandou o anjo lá falar para o José: larga não, pode não. Essa menina aí é minha, essa menina é especial, fica com ela, você vai ficar bem. E o que eu tenho que estar fazendo essa obra sou eu mesmo, ela não te traiu não. E o anjo dá o recado para o Zé falou: como o Senhor falou, outro homem obediente, porque quanta gente deve ter falado era corno sem vergonha, sabe que foi chifrado, ainda vai assumir a doença do outro. É verdade, irmão, tem que falar no popular mesmo, não adianta ficar escolhendo palavra, a verdade é essa. Quanta gente deve ter debochado do José, quantos amigos dele devem ter virado a cara para ele, quantas pessoas, quanto esse casal enfrentou para que Jesus nascesse, para que o Filho de Deus, como diz aqui no versículo 7, viesse ao mundo tornando-se semelhante aos homens, para que o nosso pecado pudesse ser perdoado por Ele. O amor de Deus é incondicional, Ele esvaziou-se a si mesmo. A palavra esvaziou-se aqui, de Filipenses 2,7, tem um sentido, no grego é gnosis, tem um sentido de despir-se, é como ficar pelado, ficou nu. Ele se despiu do quê? Da sua glória, da sua onipotência, da sua onipresença e da sua onisciência. Tudo isso ele deixou no céu. Ele nasceu, ele só não abriu mão da sua natureza, ele continuou sendo Deus. Mas pastor, a palavra diz que Jesus conhecia o pensamento dos homens, isso é onisciência. Que ele curava enfermos, isso é onipotência, né? Que ele viu Natanael quando Natanael estava debaixo da figueira, isso é onipresença. Mas todos os atributos de Jesus, todo o poder que ele revelou durante o seu ministério, foram pelo Espírito Santo que veio sobre ele. Porque os atributos dele ele deixou no céu, esvaziou-se a si mesmo. Mas no batismo, sabe isso, né? O Espírito desceu sobre ele como uma pomba. E ele foi revestido pelo Espírito para cumprir o seu ministério. Mas ele abriu mão de tudo. Quantas vezes a gente não abre mão? Quantas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão? Estou cansado, mulher, se vira. Se vira aí, homem, se lasque, ou filho, ou o que quer que seja. Quantas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão? Alguns ainda falam assim: você sabe por que você está falando? Né? Tive uma situação dessa com um amigo meu uma vez, dentro da empresa, CSN. O chefe ligou para lá, o gerentão ligou, tinha dado um atraso no negócio, e o gerente ligou e começou a cobrar, e ele começou a bater boca com o gerente. E daí a pouco ele estava xingando os palavrões com o homem, falando umas coisas feias, e o homem falando outras coisas mais feias do outro lado também, os dois se xingando e tal. E de repente o homem fala assim: você sabe com quem que você está falando? E ele falou: não. E o cara fala: engenheiro fulano de tal. E aí ele, poxa vida, ele ligou na hora, era o gerente geral dele. Aí ele pergunta para o chefe: e o senhor sabe com quem que o senhor está falando? O homem falou: não. Ele falou: graças a Deus. Pá, desligou. Tá bem, o senhor não sabe, o senhor está na rua, está na rua. 5 minutos o homem estava lá na área, querendo saber quem era o cara que tinha falado, porque ninguém entregou, graças a Deus, né? Mas, gente, muita gente gosta disso. Você sabe o que você está falando? Você sabe quem eu sou? Nós não somos ninguém. Ele é. Estou terminando de ler o livro, só faltam umas 2 ou 3 folhinhas de um rabino chamado Milton Ponder. O homem é fora de sério. Porque ele não crê em Jesus, não crê em salvação como nós cremos, nada disso, mas o que ele fala com relação à palavra de Deus é isso. Eu mandei aquela mensagem que eu tirei do livro dele, um monte de gente aí, né? E ele fala algumas coisas muito interessantes. E Milton Ponder, ele fala uma coisa que choca talvez, pode chocar talvez alguns de nós. Ele diz assim: nunca se esqueça, você não é especial. Para nós crentes talvez choque, porque às vezes a gente canta: eu sou
é especial para Deus, né? E aí o cara fala, você não é especial. Mas em que sentido ele está dizendo? Você nem eu somos mais especiais do que ninguém. Todos somos especiais para Deus, na mesma medida. Mas muitas vezes a gente acha que o outro pode sofrer, eu não. Quando o outro está sofrendo, a gente fala, não, irmão, é assim mesmo, a vida cristã é assim mesmo. Mas quando sou eu, Senhor, eu não aguento, né? Muitas vezes é assim que a gente se acha mais especial do que o outro. A ideia de especial que muitos têm é de que eu sou melhor do que você. Eu sou profeta de Deus. E daí, meu irmão, isso é um dom. Você não deixou de ser quem você é, eu não deixei de ser quem eu sou. Nós somos iguais em valor diante de Deus. E isso mostra como Deus nos ama, porque Deus ama igualmente o presidente da república de qualquer nação, como ama o mendigo que está na sarjeta ou numa lata de lixo buscando alguma coisa para comer. Na mesma intensidade. E espera que eu e você, que somos filhos dele, amemos essas pessoas da mesma forma. Porque às vezes nós crentes não agimos como Jesus. Jesus se esvaziou de tudo que ele tinha. E ele, eu me empolguei, não saí nem do primeiro ponto ainda, né? Foi Jesus. Eu quero aprender a pregar em meia hora, irmão. Vou aprender, não Jesus. Eu quero aprender. Mas, vamos lá. Ele se esvaziou, deixou sua glória, deixou seu poder. Ele veio viver no nosso meio. Nasceu num dos piores lugares do mundo, que é a Palestina, uma terra seca, pouca terra fértil naquele lugar. Nasceu numa das melhores cidades de Israel, Belém, mas cresceu em Nazaré, que era um lugarejo com 400 habitantes. Nazaré era menor que a maioria dos nossos bairros. Aliás, esses dias eu estava lá em casa fazendo uma conta dessas. Foi um dia do meu aniversário também. Eu acho que só na minha rua tem 400 moradores. E Nazaré inteira tinha 400 moradores. Era um vilarejo, não era assim. Foi lá que o menino cresceu. Foi lá que o Filho de Deus, que nasceu em Belém, nasceu num curral. Isso é amor incondicional. Deus não impôs condições. O Filho de Deus nasceu no curral, no meio das vacas, no meio dos bezerros, no meio dos cavalos. Ele nasceu no curral e foi posto num coxo, no lugar onde os bichos comiam. O berço do Filho de Deus foi um coxo. E às vezes a gente está bravo porque eu queria comprar aquele berço do meu filho que custa R$4.500, eu só vou comprar os 2.000. Porque eu não tenho isso para mim. É verdade, eu já vi gente falar isso. E o Filho de Deus dormiu no coxo, no lugar. Quando a gente fala manjedoura, parece um negocinho bonitinho. Mas é um coxo, é um lugar onde jogava a ração do bicho lá para comer. E foi ali que o Filho de Deus foi deitado. Isso é amor incondicional. Qual a condição que Jesus impôs? Não, eu só vou me tornar homem se eu nascer no Palácio Real, em Jerusalém, e se eu não morrer na cruz, né? Se eu morrer numa máquina de cócegas. Não. Jesus não impôs condições. Jesus nasceu nas circunstâncias mais adversas. Sofreu tudo que tinha que sofrer. Sentiu tudo que tinha que sentir no nosso lugar, como nós sentimos. O nosso Deus tem uma característica extraordinária. Ele é o único Deus que se identifica com os seus. Nenhum outro Deus se identifica com os seus. O nosso Deus se identifica conosco. Porque Ele se tornou um de nós. Ele se tornou um de nós. O amor de Deus é incondicional. Ele se esvaziou. É como se o seu gerente, se o seu chefão saísse do escritório dele e fosse lá na máquina que você trabalha, sujar a mão de graxa contigo. Ou lá na obra que você trabalha, sujar a roupa dele de massa contigo. É mais ou menos isso. Como se o dono do prédio, o dono da construtora, fosse lá ajudar os pedreiros de obra, ou o servente a virar um traço de massa. Isso é pobre, essa comparação ainda. Nenhum homem faz isso. Nenhum homem faz isso. Mas o Filho de Deus fez. Se tornou um de nós. O amor de Deus é incomparável. Deus nos ama mesmo quando a gente não vale nada. Mesmo eu me lembro quando eu estava no exército, eu contei essa história esses dias.
Eu me lembro quando eu estava no exército, tinha um ano que eu tinha aceitado Jesus. Eu aceitei Jesus, obrigado Sebastião, Deus abençoe. Eu aceitei Jesus em 90, 24 de junho de 90, e fui para o exército em 91. Tinha 6 meses que eu tinha aceitado Jesus. E aí eu fui fazer negócio de tiro. Eu nunca tinha atirado na minha vida. Eu sou canhoto, né? E aí eu fui atirar com a pistola, meu Deus, tiro. Fiz um monte de tiro que dá lá. E todos os meus tiros foram lá dentro daquele negócio vermelhinho. Tudo ali dentro. Aí veio o sargento, olhou. Não lembro quantas sessões que a gente fazia, se era 3 ou 5. Eu sei que era uma sequência, tirava, trocava o alvo, fazia de novo. Isso foi em 91, né? E aí veio o sargento, depois ele foi até expulso do exército. Ele chegou para mim, olhou os meus negócios lá e falou assim: tu é bandido? Eu falei: tu é doido? Eu não sou bandido não, filho. Tu é bandido, tu é matador, você já matou gente. Eu falei: nunca matei ninguém não, tal, não sei. E aí, aquela conversa vai, ele me acusando, né, me dizendo que eu era ladrão, que eu era bandido, que eu estava muito acostumado com arma, porque ninguém... Eu falei: é a primeira vez na minha vida que eu atiro. Ele deu uma gargalhada e falou: ninguém atira da primeira vez do jeito que você atirou. Eu atirei só aquela vez, nunca mais eu atirei na vida de novo. Foi a única vez na minha vida que eu dei tiro. É uma sensação gostosa, o negócio é da vida, né? É uma sensação gostosa. Não, a carne gosta, mas... Aí ele falou comigo assim: não, ninguém atira como você atirou aí da primeira vez, não. Você já fez isso? Eu falei: não, sargento, que é isso? Eu sou evangélico. Ele falou: não disse? Todo evangélico já foi alguma coisa que não presta. Eu falei: olha, miserável. Ele falou: você deve ter matado muita gente, se arrependeu para a igreja. Eu falei: não, nunca fiz isso. E ele ria de mim, debochava e falava sobre isso. É verdade, né? Eu fiquei agoniado com aquele homem. Depois fui trabalhar com ele. Fui mandar para a ascensão dele. Eu falei assim: uma parte de mim se cálice. Eu tive que trabalhar com ele. Mas ele se tornou meu amigo. Depois de algum tempo. Chamava-se Garcês, sargento Garcês. Ele se sumou com ela por causa daquele estilo que eu dei lá, que nunca mais atirei na vida. Mas às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim: quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Esse negócio de crente, os caras fazem um monte de besteira, faz um monte de coisa errada na vida, depois vai para a igreja e diz que é salvo. Quem aqui já ouviu isso? Levanta a mão aí. Pois é. Se não é 100%, está pertinho. Os outros falam isso. Eu falo: mas é isso mesmo, gente. É para lá que tem que ir. É o único lugar que conserta a gente, é a casa de Deus. Quem se acha perfeito demais não procura Deus. O amor de Deus é incomparável. Ele nos ama independente dos nossos erros. Ele nos ama independente de todo o erro que eu e você tenhamos cometido no passado. Ele nos ama. Ele nos olha com amor. Ele não nos vê como alguém que é um pilantra, ou que é um assassino, ou que é um drogado, ou que é um alcoólatra. Não. Ele nos vê como uma alma que é alvo do seu amor incomparável. Ele diz lá em Isaías 49:15: pode uma mãe esquecer do filho? Ainda que isso possa acontecer, eu, todavia, não me esquecerei de você. O Senhor diz isso. Aqui mesmo, Romanos 5, versículo 7, tem um negócio interessante. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Talvez por alguém bom, talvez alguém até esteja disposto a morrer. Mas por alguém mau, não. Ninguém está disposto a morrer por alguém mau. A não ser talvez a mãe dele ou o pai dele. Mas a outra pessoa não. Mas Deus prova o seu amor por nós em que Cristo morreu por nós. Mas Ele nasceu para depois morrer. Ele nasceu com essa missão de Cristo. Ele já nasceu com essa designação. A cruz era o destino de Jesus, a cruz. E veja bem, o diabo queria matar Jesus de qualquer jeito, menos na cruz. Já falei isso para vocês, né? Quando o menino tinha mais ou menos 2 anos de idade, foi quando os reis magos chegaram. Vocês percebem que a turma faz aí, está tudo errado esse trem, está tudo errado, tudo errado. Quem foi ver Jesus na noite que ele nasceu com os pastores, que estava pertinho. Os magos estavam seguindo uma estrela que veio do Oriente. Primeiro, se eles seguiam a estrela, então eles só viajavam à noite, porque de dia não dá para ver estrela, não.
Então eles tinham que viajar à noite para ver a estrela. Durante o dia eles descansavam, né? E segundo, eles estavam vindo do Oriente, da antiga Mesopotâmia, o que hoje é o Iraque. É uma distância enorme até Israel. A pé, naqueles dias, ininterruptamente, seria uma viagem de no mínimo 60 dias. E eles só estavam vindo à noite, e eles vinham parando, né? Muitos dizem que quando eles chegaram lá, o menino Jesus tinha entre 1 e 2 anos de idade. E a estrela foi parar na casa, sobre a casa onde Jesus estava. É interessante que o texto diz que a estrela parou sobre a casa onde Jesus estava. Já não era mais por lá. Ele já era um garotinho crescido e já estava na casa dele. E a estrela foi parar lá. E os reis, né, foram lá no Herodes e tal, porque eles acharam que o Messias era alguém muito importante. Não faziam ideia que era um menino que nasceu no anonimato, que o plano de Deus era outro. E o Herodes então fica ciumado, manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Mas o anjo mais uma vez aparece para o Zé e fala: Zé, vai embora para o Egito, porque estão tentando matar teu filho. Ele, ó, fica bom, vai embora para o Egito. Quando o Zé está lá no Egito, passa um tempo, o Herodes morre. O anjo volta e fala, o anjo aparece de novo e fala: agora volta, Zé, que o cara morreu, fica tranquilo. Mas o Satanás tentou matar ele por 2 anos, não conseguiu. Algo em torno de 1 a 2 anos, não conseguiu. Aí Jesus começa o seu ministério. Ele é batizado por João, seu primo, de 2º grau, João Batista, e o Espírito vem sobre ele e tal, e desde então ele começa a pregar. E Satanás pega Jesus, leva para o alto do templo, põe ele lá em cima, devia ser muito alto, e ele fala assim, não faço ideia da altura que aquele templo tinha, mas era um templo de Deus, né? E ele fala assim: aí, tu não é o filho de Deus? Pula, quero ver se é o filho de Deus mesmo. Pula lá embaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em alguma pedra no caminho. E aí Jesus olha para o capeta e fala assim: você é um pouco aberto também, né? E também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Pular daqui é suicídio. Olha o que está escrito no Salmo: se tropeçar. Eu não estou tropeçando, eu estou pulando. É diferente o animal, não sabe nem fazer exegese. Por isso que ele é um capeta, burro. Não é verdade? Se ele soubesse alguma coisa, ele não tinha feito o que fez. Mas bem, vamos lá. E aí Jesus vence Satanás, porque ele tentou matar Jesus mais uma vez. Jesus começa o ministério público dele, vai para uma sinagoga, dando um texto para ele ler, Isaías 61, ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas, liberdade de prisão aos presos e tal, e assim vai. E quando Jesus termina e fala: essa palavra sou eu. Olha só, eu sou o cumprimento dessa palavra. Eu sou o cumpridor dessa palavra. Ele, o povo vai, pega um monte de pedra e vai querer matar Jesus apedrejado. Jesus consegue se desvencilhar e sai. E eles não conseguem. Pelo menos 3 vezes foram que eu citei para você, que Satanás tentou matar Jesus. Mas na cruz, o diabo não queria que ele morresse, não. Na cruz, não. Quando Jesus foi para a cruz, o diabo fez de tudo para tirar ele de lá. Porque na cruz ele estaria cumprindo a missão dele. E cumprindo a missão dele, ele estaria vencendo o inferno. E o reino de Deus estaria no glória. E na cruz ele foi morto. Aliás, ele deu a sua vida. Às vezes eu uso essa expressão porque é mais comum, mas Jesus não foi morto. Ele deu a sua vida. Por que a gente morre? A gente morre por causa do pecado. Que pecado Jesus cometeu? Ele nasceu sem pecado porque ele não foi gerado por homem algum. Então ele não tinha pecado. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele nasceu puro. E ele jamais pecou em toda a sua vida. Então ele era 100% puro. O único capaz de pagar pelo meu pecado e pelo seu. O sacrifício perfeito. Um homem morrendo por todos os homens. Naquela cruz. O único. E ele disse em João 10, olha, eu sou o bom pastor. João 10, 11 ele diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu a dou de mim mesmo, ninguém a tira de mim. Porque eu tenho poder para dá-la e tenho poder para tomá-la de volta. É uma coisa, essa frase de Jesus é fantástica. O pastor Elwin Len César, da Igreja Presbiteriana do Brasil de Viçosa, e editor-chefe da revista Ultimato,
Ele escreveu uma revista Ultimato, que a capa dela era Jesus, o Imatável. E é interessante esse neologismo, nessa expressão nova. Jesus era imatável, ou seja, era impossível matar Jesus, porque ele nunca pecou, e a gente só morre por causa do nosso pecado. Daí a razão de na cruz ele gritar: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele deu a sua vida. E aí ele expirou, porque ele entregou o seu espírito. Se não ele queria, se ele pudesse, se ele quisesse, ele estava pendurado lá até hoje. Ele jamais morreria, porque ele jamais pecou. Mas ele entregou o seu espírito. Que amor incomparável! Aquele que não teve pecado sofreu pelo meu e pelo seu pecado. E sofreu toda a dor. Não foi parte dela. Porque quando ele estava crucificado, eles pegavam um caniço, né, um pedaço de cano, de vara, e na ponta dela colocaram uma esponja e molharam numa mistura que era vinagre e mirra, duas substâncias meio amargas e que funcionam como anestésicos, né? Por exemplo, tem gente quando está com alguma coisa no dente, né, fala: faz vinagre com sal, né? Bochecha de vinagre com sal assim, que alivia a dor. Eu não sei se funciona, não lembro se eu já fiz, eu acho que não, mas tem gente que fala: põe vinagre com sal que alivia a dor, vinagre só e tal que alivia. O vinagre é considerado um anestésico, e eles molham aquilo lá no vinagre e na mirra e levam na boca de Jesus, e Jesus não aceita. Ele vira o rosto, ele não aceita. Ele não quer ter a sua dor anestesiada, porque ele está sofrendo pelo pecado de todos nós. Ele está pagando pelo pecado de todos nós. Ele sofreu plenamente a punição que cabia a todos nós. Irmãos, imagina o peso que estava sobre os ombros de Jesus naquela hora. O pecado de toda a humanidade. E ele rejeita o alívio, a anestesia. Ele está pagando plenamente. Esse amor é incomparável. Não dá para comparar esse amor. Não dá para comparar esse amor com nada. É totalmente incomparável. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, entregues a nossas devassidões. E esse amor é imensurável. Não dá para medir também. É a terceira característica, eu acabo por aqui. Só para continuar em Romanos 8, versículos 35 a 39, são fantásticos esses versículos. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os demônios, nem o presente, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. É muito grande esse amor, não dá para mensurar. Não tem nada que pode nos separar do amor de Cristo. Não tem nada que pode nos separar deste amor que é incondicional, incomparável e imensurável, que não dá para medir, não dá. Gente, olha que amor é esse. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A comparação é extraordinária, porque seria um ser humano morrendo no lugar de um animal. Até então o que acontecia era o contrário: o animal morria no lugar do ser humano, lá no templo. E Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, em termos de espécie, considera-se o ser humano superior ao animal. Então, o ser humano permite, no caso de um pastor, ele permitiria que um leão arrebatasse a sua ovelha, mas ele não ia encarar o leão. Entre a ovelha e ele, ficava a ovelha embora. E Jesus disse: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Seria como se um pastor como Davi, né, encarasse o leão, passou por ovelha dele e matasse o leão. O leão é Satanás. E Jesus enfrentou o Satanás.
foi mordido no calcanhar, foi ferido na cruz, mas esmagou a cabeça dele lá também. Lá Satanás foi esmagado, lá Satanás foi vencido, lá Satanás foi envergonhado. Por quê? Porque primeiro, Deus Filho Todo-Poderoso desceu do céu, nasceu em Belém da Judéia, dentro de um curral, cresceu em Nazaré, num lugar que todo mundo olhava com desprezo. Começou o ministério num lugar onde as pessoas, em Cafarnaum, onde ele já morava já na fase adulta, num lugar onde as pessoas olhavam para ele com reservas. Formou um colégio de líderes de 12 homens, muito pouco dignos de confiança. Eu falo sempre isso para pastores, mas eu vou falar para vocês também. Pensa bem, irmãos. Líderes de ministério que estão aqui, obreiros, irmãos e irmãs, você também. Você contrataria um analfabeto para ser gerente na sua empresa? Um cara que mal soubesse ler e escrever? Jesus chamou um cara semi-analfabeto, Pedro, e designou esse homem para fazer a primeira pregação do dia de Pentecostes. Jesus acreditou em quem ninguém acreditava. Se você chamaria um homem acusado de roubo, de desvio de verba pública, de exploração de pobres, para fazer parte do ministério da sua igreja, Jesus chamou Mateus, que era coletor de impostos, acreditou no cara que ninguém acreditava. Jesus chamou que para ser um pastor, um camarada que antes de se converter, depois ele largou tudo, mas antes ninguém acreditava nele, porque ele era diferente. Depois de convertido, a gente tem que mudar. Não pode continuar nessa pouca vergonha, porque aí não foi transformado coisa nenhuma. Aí está na mão do capeta, capeta não, lapeta, quanto mais longe melhor. Está na mão dele. Se for assim, se não mudou, não adiantou nada, não foi transformado, não encontrou-se com Jesus. Jesus escolheu pessoas em quem ninguém acreditava. Às vezes nem nós acreditamos em nós, nem nós. Mas eu não. Alguém te chama para fazer parte de uma comissão na igreja, ou de um ministério na igreja, ou alguma coisa assim, não, eu não tenho condições não, tadinho de mim, Nenhum de nós tem. Quem dá condições é o Senhor que nos chama. Nenhum daqueles 12 homens tinha condições de ser apóstolo, e todos eles se tornaram líderes da igreja. O melhor deles foi o que traiu Jesus. Talvez porque ele era bom demais, É por isso que nós precisamos enxergar a nossa pequenez, porque assim nós teremos uma visão mais ampla da grandeza de Deus na nossa vida. Amém. Nós não somos nada. Deus é tudo para nós, porque foi Ele quem desceu do céu e nasceu naquele curral. Foi Ele quem viveu uma vida de privações e que se sacrificou para que eu e você estivéssemos aqui. Então, irmãos, a alegria pode ser nossa, mas a glória vai ser sempre dele. Amém? Amém. Você pode ser alegre, você deve ser alegre, porque Jesus salvou a sua vida. Mas a glória, o louvor seja dado ao Senhor de nossas vidas, ao Senhor nosso Deus. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus não tem comparação. Não tem comparação. O amor de Deus é imensurável. Não tem como medir esse amor de Deus. E a gente só está aqui por causa disso, porque Deus nos ama. Então não menospreze o amor de Deus, valorize o amor de Deus na sua vida. Valorize o que Ele fez por você. Valorize o fato de ter deixado o céu para vir aqui, nascer, andar entre nós, ensinar a todos nós através do seu exemplo de vida e não só das suas palavras. Como agradar o Pai. Valorize o fato de você ser tão amado pelo Senhor, porque você é muito especial, como o seu irmão que está do seu lado. Todos nós somos olhados por Deus com um carinho enorme, como alguém que tem um valor inestimável. Você é uma joia rara. Você é uma joia que não tem preço para Deus. Por isso Ele veio aqui. Por isso Ele andou entre nós. Por isso Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia.
para que nós pudéssemos estar alegres na noite de hoje. Amém? Amém. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe, minha amada. Eu quero crer, eu espero que em nome de Jesus o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Eu orei por isso, para que ele falasse. Eu espero isso, porque esse objetivo tenha sido alcançado. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você está preocupado, achando que você não vale nada, achando aí, ou preocupado com o que os outros pensam de você, ou preocupado com, meu Deus, o que vai ser? Não se preocupe, Deus está cuidando de você. Amém. Não se preocupe com o que as pessoas pensam de você, porque as pessoas pensam, Deus tem certezas, Deus sabe quem você é. As pessoas podem te julgar, né? Um grande amigo meu estava me dizendo esses dias atrás que quando ele tomou uma decisão na vida dele, ministerial, alguém jogou na cara dele que ele estava fazendo aquilo por causa de dinheiro. Mas ele sabia, e Deus sabia. E isso é algo fantástico, porque os homens te julgam, mas só Deus conhece o seu coração. Os homens te menosprezam, mas Deus sabe o seu valor. Você vale o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Coloque-se em pé nesse momento. Nós vamos ter um momento de confraternização, né? Temos refrigerantes, algumas coisas que os irmãos trouxeram. E logo após o culto nós vamos nos confraternizar, são 9h17. Nós vamos nos confraternizar, vamos passar um momento juntos, vamos nos alegrar e dar graças a Deus porque nós fomos alcançados por Jesus. E fazer o que também, né? A missionária Glaucia e a missionária Daniela falaram aqui, né? O que eu posso fazer por aqueles que ainda não conhecem? Eu tenho pão, tenho casa e tenho Deus. O que estou fazendo por aqueles que não têm? É uma pergunta que deve nos chamar a reflexão. Tem essa pergunta escrita numa Bíblia lá no casa, né? Eu tenho pão, tenho casa e tenho Deus. E se quem não tem? O que eu faço por elas? Hoje é dia de refletir. Olha o que Jesus fez por nós, né? Olha o fato de nós estarmos aqui. Sabe o que Jesus, irmãos, é um negócio que é um exemplo para nós. Será que a gente está disposto a sacrificar para alguém? Vamos fazer isso em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus, agradecer a Deus. Hoje é dia 25, eu não sei, deixa eu ver. Mas eu não havia aqui, a nossa irmã Cida não está aí, não está? Ela vai fazer aniversário dia 27, terça-feira. Acho que ela não está, não. Tá, não, né, Conselho? Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelos momentos que nós passamos aqui e pedir ao Senhor que nos leve em paz e que também nos dê momentos de alegria agora juntos ali nessa confraternização em que estaremos, né, para a glória do nome do nosso Deus. Eu quero convidar o Edilson, fica aí, Edilson. Em nome de Jesus, faça essa oração. Agradeça a Deus por esses momentos que nós passamos aqui. Depois eu despeço a igreja uma vez, em nome de Jesus. Paz, Senhor, queridos. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por ter sentido nesta terra tudo que um homem possa sentir, uma mulher. O Senhor sofreu, o Senhor se alegrou, o Senhor festejou. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades. O Senhor experimentou perdas. O Senhor, quando perdeu o seu pai, é assim que adotou o Senhor como família. Senhor, o Senhor sabe o que é perder, Senhor, algumas oportunidades. O Senhor sabe o que é ser perseguido neste mundo. E o interessante é que a tua palavra diz, Senhor, que nós podemos chegar diante do trono da graça e também que nós temos um sumo sacerdote que foi tentado em todas estas coisas, Senhor. Então, em outras palavras, nós podemos acreditar que o Senhor sabe como está o nosso coração nessa noite. Então, Senhor, confiante nisso, que o Senhor é o sumo sacerdote, aleluia, nós, Senhor, queremos pedir que o Senhor console nossos corações nesse mundo e que venhamos perseverar até o fim, Senhor, a fim de alcançarmos a nossa salvação, independente das dores, das frustrações, independente das perseguições, independente, Senhor, se Satanás se levanta contra o teu povo, Senhor, nós queremos pedir a tua força para que venhamos vencer
nesta terra e encontrar contigo, e conforme foi cantado aqui, Senhor, vai ser muito melhor estar diante da tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus, por habitar entre nós. Obrigado, Senhor, por conhecer o ser humano como ninguém. Além do Senhor estar na criação, o Senhor ainda se fez, Senhor, como homem, para conhecer melhor cada dia a vivência nossa, Senhor, e ser o Senhor das nossas vidas. Obrigado pelo teu nascimento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, e continue conosco, porque a tua promessa é essa, que estaria conosco até a consumação dos séculos, Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa cada pessoa que entrou aqui nesta noite, Senhor, e que nós nunca venhamos esquecer do teu amor incomparável, imensurável, Senhor, um amor incondicional, Senhor. Muito obrigado. Independente das circunstâncias, Senhor, muito obrigado. Nós temos muito em que te agradecer. Amém e amém. Glória a Deus, receba a bênção do Senhor. Que o eterno amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós e com todos os santos espalhados sobre a face da terra. E todos juntos dizemos amém. Amado